Então, mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui presentes, os encarnados, desencarnados, né? A todos os espíritos que estão assistindo a reunião, que estão, né, aproveitando esse momento de energia, tantos os que estão só para aprender, os que estão querendo ajuda. Então, que os bons espíritos possam amparar a todos eles e possa extrair dessa meia hora nossa aqui o melhor possível, e que a gente também possa aproveitar bastante, né? Tá bom? Então, que Deus ilumine mais uma vez essa nossa reunião de domingo, às 11 da manhã, né? Hoje é dia 20, né, de fevereiro de 2022. Eu estou em Marília, a Camila está aí e a Luana nos Estados Unidos, então que a gente possa aproveitar o máximo possível, tá? Que Deus nos ilumine, então, né? Eu escolhi aqui no Livro dos Espíritos, né, Evangelho dos Espíritos, o capítulo 2. Há muitas moradas na casa de meu pai. Muitas mesmo, que a gente não tem nem ideia de quantas, né? A gente está numa delas. E eu escolhi aqui, eu subi, tem o item, são item 13, 14 e 15, e que foi ditado pelo espírito de Santo Agostinho novamente. Olha ele aqui de novo, né? Esse espírito maravilhoso. E foi ditado em 1862, em Paris, tá? Mundo de expiações e de provas. Olha aí. É uma coisa que a gente fala em todas as lições, né? E aqui vai falar especificamente desse mundo que é a Terra, né? Assim como tem muitos e muitos aí no universo, mundos de expiações e de provas, tá? E nós estamos num deles, que a Terra é um mundo desse também, né? A gente espera que logo a gente se torne um mundo de regenerador, né? Tá bom? Mundos de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibais? Bom, primeiramente vamos falar o que seria mundo de expiação. O que seria expiação, né? Expiação é uma pena imposta, certo? É uma pena imposta. E provas? Provas são os obstáculos, os testes. São coisas que impulsionam o nosso espírito ao progresso, entendeu? Então, por que é prova e expiação? Provas são esses obstáculos que são colocados para a gente resolver, os problemas que a gente tem que ir resolvendo, né? E é claro que são frutos de atitudes nossas do passado, dessa vida ainda e de outras, né? Nesse planeta e talvez em outros, né? Então, as provas são os obstáculos, são os testes que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente aprenda, com que a gente se impulsione, que o espírito se eleve, que progrida sempre, né? E a expiação são penas impostas ao mal feitor, às coisas ruins que a gente fez. Então, é imposta, é uma pena, porque a gente tem que expiar, a gente tem que passar por aquela penalidade, pagar aquela dívida, é um pagamento, entendeu? Então, é isso que é expiação. É uma coisa imposta para o nosso próprio bem. Então, repetindo, que vos direis dos mundos de expiação, que vós já não saibais, uma vez que basta considerar a terra que habitais? Ou seja, o que a gente pensa de mundo de prova e expiação? Mas nós já temos um exemplo aqui, que é a Terra. A superioridade da inteligência num grande número de habitantes, então aqui está falando o quê? Está falando especificamente de mundo de prova e expiação. E agora falando da Terra. Então, tanto os outros de prova e expiação como a Terra. Como que é formada? Que tipos de espíritos habitam esses planetas, tá? Então, vou falar da Terra. Falando da Terra, a gente está falando de outros também, que são iguais ao nosso. Existem o quê? Pessoas com superioridade de inteligência. Ou não? Alguém tem dúvida que tem muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas sábias que estão habitando aqui? E a gente vai ver no decorrer da leitura por que é necessário ter pessoas inteligentes, superiores.
Então, aqui, ó, esses planetas de terra e expiação, como a Terra, a superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes. Ou seja, não são poucos, muitos, que são espíritos com muita inteligência. Indica, então, o quê? O planeta, que muitas pessoas nesse nível, indica que ela não é um mundo primitivo, a Terra. Já foi. Ela já foi promovida para provas e expiações. Então, a gente está em níveis elevados do passado, acima do passado. Então, ela prova que aqui não é um mundo primitivo. Por quê? O mundo primitivo só tem espíritos primitivos, tá? Que não é o nosso caso atual de hoje. Temos muitos espíritos inteligentes. E esses espíritos são destinados à encarnação de espíritos. Não estou falando assim, o mundo primitivo é destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador, que já foi aqui, entendeu? Então, são espíritos ainda muito primitivos, que já foi assim, e ainda tem alguns ainda, vivendo até hoje, que esses espíritos são saídos da mão do Criador, ou seja, são espíritos primitivos, como se fosse na infância ainda das vidas, entendeu? As qualidades inatas, o que é inatas? Que já a gente tem no nosso ser desde o nascimento. Então, qualidades inatas, ou seja, que a gente já traz desde o nascimento, tá? Que são inerentes, são naturais. Ou seja, se a gente nasceu com determinados comportamentos, conhecimentos, qualidades, ou seja, veio desde o nascimento. Mas o que significa isso? Que veio desde o nascimento. Não quer dizer, como se veio do nascimento, se nós viemos do zero? Não, não viemos do zero. Tivemos outras vidas. Então, se nós temos qualidades e defeitos também, né, inatas, ou seja, desde o nascimento, significa o quê? É a prova do quê? Que já vivemos anteriormente ao nascimento. Ou seja, se a gente trouxe determinados comportamentos desde o nascimento, desde a infância e da adolescência, e estamos aqui até hoje, é porque a gente já tinha essas qualidades. Não surge do nada, a gente já trouxe, tá? Porque os espíritos que não têm essas qualidades inatas, eles são primitivos, então eles são muito jovens, espíritos muito jovens. Agora, no caso nosso, não. Das pessoas que estão hoje, não. Tem muitas qualidades, muitos defeitos que a gente traz de outras vidas. Então, no nascimento já ele começa a florar, entendeu? No máximo até 7 anos, todas as qualidades nossas já começam a ficar aparentes. Aí, dependendo do tipo de educação que a gente tem, algumas coisas boas ou ruins vão sendo afloradas, acordadas. Ou seja, por isso que é importante a educação dos pais, da sociedade, da escola, porque você vai alimentar essas qualidades inatas que veio de outras vidas da melhor maneira possível. Se você cutucar as coisas ruins, vai começar, o espírito vai começar a externalizar coisas ruins. Se você trabalhar as coisas boas, vai ser as coisas boas. Então, por isso é importante a educação. Então, vocês entenderam, né? Então, as qualidades inatas vêm e prova que nós já tivemos outras vidas. Porque a gente tem muitas qualidades que não nasceram agora, vieram antes. Está vindo desde o nascimento porque a gente já tinha antes. Entendeu? Então, as qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Ou seja, a gente não está no primitivo. As qualidades que nós temos hoje é prova que a gente não veio de recentes espíritos primitivos. A gente já viveu o espírito primitivo há muitas encarnações atrás. Só que agora a gente já tem qualidades de outras vidas que estão trazendo para cá, né? E depois eu vou falar das coisas ruins também. Mas também os vícios aí, ó, lá, que trazem consigo, são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, ao mesmo tempo que trazem os vícios, e muitos numerosos, tá? Inatas também, que trazem o nascimento, tá? Aos quais são inclinados. Ah lá, inclinado, que eu acabei de falar. Nós somos inclinados às coisas boas e ruins. Aquele que você alimentar mais é o que vai superar. Entendeu? Por isso que a educação,
a convivência social, ela pode tanto ajudar você a progredir mais rapidamente ou ficar mais estacionado, dependendo daquilo que você vai alimentar mais, né? Tem aquela história, né? Que você tem dois animais, um feroz e um bom, né? Qual que você vai superar? Aquele que for mais alimentado, não é? Entendeu? É bem isso. Então, são indícios de que, olha só, como já tem também qualidades inatas ruins também, as boas e ruins, são indícios de uma grande imperfeição moral. Ou seja, somos espíritos inteligentes? Somos. Bons? Somos. Mas temos também muitos vícios. Por quê? Ainda há muita imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata. Por que ingrata? É uma terra de muitos problemas para a gente enfrentar, de todas as espécies, tá? Então, Deus nos colocou e permitiu que a gente viesse encarnar aqui neste planeta, ou continuar, né? Porque às vezes a gente veio de outro. Aqui está falando como se trouxesse de outro planeta, assim como nesse planeta também. Então, Deus permite que a gente volte novamente a uma terra ingrata, para aí espiarem, né? Que eu acabei de falar. Espiarem, ou o que é espiar? Terem aquelas provas impostas, porque precisamos corrigir os nossos erros do passado. Então, Deus permite que, que a gente nasceu num lugar como esse para a gente ter a oportunidade de melhorar. Para aí espiarem as suas faltas pelo trabalho penoso, certo? Não vai ser fácil. Por isso que a vida não é tão fácil. Ela é difícil. Entendeu? Por mais que a gente ame o que a gente faça, é penoso. Tanto das dificuldades do planeta, das pessoas que a gente convive, é penoso. Não tenha dúvida. Todo mundo passa por penalidades, por dificuldades, porque estamos tendo que corrigir coisas do passado, né? Então, é um planeta de expiação, porque a Terra, ela é de muita dificuldade, né? Pelo trabalho penoso que a gente vai enfrentar e também pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Ou seja, a gente vai continuar sendo permitido por Deus, a gente continuar a vir para cá. Muitas vezes até a gente vem por obrigação, né? Às vezes a gente até quer fugir da responsabilidade, mas às vezes a gente vem por imposição, né? Porque a gente precisa realmente passar por isso. Não tem como a gente fugir. Então, a gente vai enfrentar esses trabalhos penosos também com muitas misérias, muitas guerras, muitas doenças, muita pobreza, sofrimento, o planeta degradado. Então, a gente vai cada vez tendo mais dificuldade, porque a gente mesmo está encaminhando o planeta para esse tipo de coisa, né? Então, até que a gente possa merecer ir para um mundo melhor, tá? Então, a gente vai caminhando nesse sentido. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra, olha só, está falando de todos, não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância. Olha só, temos aqui espíritos ainda não tão primitivos, mas ainda com muita dificuldade, muito jovens ainda, e que estão aí, então, tá? Estão, por assim dizer, em educação e se desenvolvem ao contato com espíritos avançados. Vocês entenderam esse parágrafo? Tem espíritos, lá no começo a gente falou o quê? Muito superior e inteligente, com muita sensibilidade, muita visão, né? E, ao mesmo tempo, aqui nesse parágrafo está dizendo que vem espíritos mais primitivos também, mais jovens, mais chamados por nós selvagens. Por quê? Misturando os dois, os superiores, os mais inteligentes, com os mais humildes, os mais simples, mais primitivos, para quê? Para que os inteligentes tragam para a Terra o progresso, né, a intelectualidade, e os que são mais selvagens, mais primitivos, eles vão aproveitar dessas experiências inteligentes, entendeu? É um ensinando o outro na convivência, para o planeta junto, em grupo, em comunhão, a gente vai influenciando, né, os mais jovens, e aí eles possam também evoluir, e também o planeta possa evoluir.
Então, vem em seguida as raças semi-civilizadas, ou seja, primeiro falamos das superiores de inteligência, os espíritos, tá? Depois dos mais jovens, mais primitivos, conhecidos como selvagens, e também os semi-civilizados, são os medianos, entendeu? Então, são esses três tipos de espíritos que a gente está vendo, que é o que eu falei no começo, né? No relato de você, então a gente vai falar sobre esses espíritos, tá? Os superiores, inteligentes, que vêm para trazer o progresso para o planeta, os mais primitivos, mais infantis, tá? E os semi-civilizados, que estão medianos, formado desses mesmos espíritos em progresso. Ou seja, todos estamos em evolução. Mas como tem esses três tipos de espírito habitando a Terra, um vai influenciando o outro. Os inteligentes vieram para trazer o progresso, principalmente o progresso material, né? Tecnologia, sabedoria, né? Muita educação e tudo mais. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que, apesar de serem espíritos puros, são considerados selvagens, porque ainda eles não têm essa visão global da intelectualidade, entendeu? Apesar de eles terem muita sabedoria natural, primitiva, que pode nos ensinar muito, inclusive ensinar a gente que ou somos considerados ou semi-civilizados ou civilizados, né? Então, mesmo eles sendo primitivos, eles têm a sabedoria natural, da natureza, porque eles são guardiões da natureza e eles podem nos mostrar que temos que cuidar do planeta. Não adianta cuidar só da coisa moral, da intelectual. Temos que cuidar do meio ambiente. Só como a gente vai continuar sobrevivendo? A gente tem sabedoria, tem tecnologia, mas não tem. A natureza não é saudável para a gente ter uma vida saudável, porque nós somos materiais, temos a matéria. Nós precisamos da saúde do planeta para a gente ter saúde, para a gente desenvolver o nosso trabalho aqui, que a gente está aqui destinado, tá? Então, mesmo os mais ingênuos, mais primitivos, aqueles que são medianos e os mais inteligentes, todos têm alguma coisa para ensinar e todos têm alguma coisa para aprender, né? Esse é o sentido dessa lição aqui. E das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Então, estamos todos nós, um ajudando o outro. Povos mais esclarecidos, né? Vivendo em meio aos mais primitivos e aos semi-civilizados. Os espíritos em expiação, aí estão, né? Aí são. Assim, se pode exprimir estrangeiros. Olha só. Como esse planeta ainda está em desenvolvimento, a maioria, talvez a gente esteja entre eles, os mais intelectuais, os mais superiores, a gente pode ter muito bem ter vindo de outro planeta superior. E na erraticidade lá, a gente teve que vir para cá. Ou seja, a gente não aproveitou, a gente está atrapalhando um planeta superior, a gente tem que vir para um planeta como a Terra, por dois grandes motivos. Para a prova de expiação, para nós corrigirmos nossos erros e para trazer a sabedoria de lá para esse aqui que não tem tanta sabedoria. Ou seja, a convivência, né, inteligente, a afetividade inteligente, a tecnologia inteligente, a educação inteligente, ou seja, a sabedoria que a gente tem lá, para cá, para ajudar esses espíritos mais inferiores, junto com eles, evoluir o planeta. Entendeu? Então, muitos são estrangeiros, tá? Que vêm trazer sabedoria e vêm para pagar sua pena, né? Então, a gente tem que viver entre os mais primitivos também. Ó, vou repetir. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação do mal, certo? O que seja a obstinação do mal? Espíritos inteligentes, de certa forma evoluídos, obstinados do mal. O que é isso? Obstinado do mal. Apego forte ao mal, excessivo a ideias próprias, persistência, gente, no mal, sabe? Tem sabedoria, mas continua errando. Já aprendeu, já apanhou, já vivenciou
e ainda continua errando. Então, essa obstinação do mal, gente, não tem como, em um mundo superior, a gente vem para cá. Não tem outra solução. Inclusive, de Deus mandar a gente para cá, a espiritualidade mandar a gente para cá, é bom para nós. A gente está atrapalhando lá o planeta evoluído. A gente não está crescendo. A gente tem que vir aqui sofrer um pouco mais para voltar para lá de novo melhor. Entendeu? Essa obstinação do mal, esse apego às paixões ruins do planeta. Entendeu? Tanta coisa. Olha para você ver. A gente tem tanta coisa boa para fazer na vida, a gente vai fazer o mal. Tantas coisas que a gente tem que fazer nesse planeta, a gente vai praticar crime. Vai usar inteligência, vai usar sabedoria, vai usar os conhecimentos para o mal. Quantos não tem aí que estudam e são grandes intelectuais e usam a sabedoria e sabe do conhecimento da psicologia humana para dominar eles, para dominar os inferiores, no poder, para obter riqueza, no poder de ser governantes para explorar a população. Ou seja, obstinação do mal, gente. Tem sabedoria, tem inteligência, tem muita coisa boa, mas não consegue se libertar dessas paixões mundanas. Tem muitas paixões mundanas que são boas, prazerosas, e a gente vai para as coisas mais ruins, entendeu? Então, dá para entender muito bem quais são os níveis de espíritos que estão aqui habitados, os inteligentes que vieram de fora, que são estrangeiros, e por quê? Porque eles têm mal ainda. E outra, vem para cá para ensinar e acaba não ensinando, acaba tomando caminhos errados. Ou seja, é perigoso ainda espíritos que vieram de planetas elevados vir para cá e continuam errando, é perigoso ainda você ir para um planeta mais inferior, para o primitivo. Ainda tem isso. Grandes pensadores, grandes inteligentes que fizeram a guerra, eles são muito inteligentes, são estrategistas e usam para o mal a inteligência, eles vão ter que ir para um planeta primitivo, para depois voltar para cá de novo, para depois voltar onde eles estavam. Você entendeu? Então, é muito complicado. Então, a gente tem que se libertar disso. Então, toda vez que a gente vai praticar alguma coisa, a gente tem que ver se a gente não está sendo muito apegado ao mal, entendeu? Algum sentimento ruim, um ódio, uma raiva, uma inveja. Gente, a gente tem que se libertar. Vamos usar a inteligência, a razão, tá? E a sabedoria que Jesus nos ensinou e se apegar nas leis divinas e vamos melhorar a nossa atitude, tá? Não adianta nada, a gente vai só piorar a situação. E não vai cooperar em nada o progresso do planeta, tá? Vou ler aqui o início aqui do parágrafo, porque já está indo para o final mesmo, né? Tá? Os espíritos, olha só, o que eu acabei de falar agora, a discussão que eu acabei de falar. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles, olha só, já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação do mal. Não conseguiram se livrar do mal ainda, como já foi falado agora aqui. E porque eram uma causa de perturbação para os bons. Ou seja, aqui foi discutido. Atrapalhava o trabalho dos bons, teve que se deslocar para cá. Foram relegados, tá? Por um tempo, entre os espíritos mais atrasados. Por isso que tem espíritos evoluídos, inteligentes, junto com os mais atrasados. Foram, por algum tempo, aqui, né, relegados, né, com os espíritos mais atrasados. E que tem, por missão, fazer avançar. Ou seja, tem a parte boa. Além de vir cumprir as suas provas de expiação, vem trazer o conhecimento do planeta mais evoluído que este. Porque trouxeram consigo a sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É como se trouxesse sementes, tá? De sabedoria, de conhecimento, esses espíritos que vêm para o planeta mais atrasado, tá? Então, esse é o grande benefício da vinda de outros planetas para cá, para ajudar o planeta a evoluir, tá? Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade, olha só, e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso, mais oculto.
Vocês entenderam? Então, esses espíritos inteligentes com bastante conhecimento vêm para cá para a prova e expiação e vêm para cá para trazer a evolução para o planeta e os conhecimentos. Só que qual que é o detalhe aqui do final do parágrafo? Esses espíritos sofrem muito mais, porque têm uma visão maior, mais ampla, mais inteligente. Então sofrem mais, porque enxergam muitas misérias, as injustiças, as maldades que os espíritos mais inferiores, se lembra que a gente comentou no começo, os espíritos inferiores não têm essa sensibilidade. Muitas vezes estão fazendo o mal, estão fazendo muitas coisas ruins para elas próprias e para o planeta e para as pessoas à sua volta, sem ter tanto conhecimento quanto os espíritos mais evoluídos. Então, os espíritos são mais evoluídos, eles sofrem muito mais, entendeu? Então, por isso que pessoas que, vamos dizer, que a gente esteja incluído nessas pessoas que têm mais sabedoria, a gente sofre demais, a gente não entende por que tanta injustiça, mas a gente é mais sensível, é por isso que a gente sente mais e sofre mais, faz parte da expiação e da prova. E os espíritos mais inferiores ainda eles estão patinando ainda. Está acontecendo muita coisa. Por exemplo, a destruição do planeta, da parte da natureza. A gente que é sensível, a gente fica muito preocupado, porque a gente sabe que pode ter até extinguir a vida no planeta, porque a gente tem esse conhecimento. E tem muitas pessoas que provocam a destruição do planeta e nem sabem as consequências. Eles estão, então, muito atrasados. Então, tem mais esse detalhe. A gente vem para cá, os estrangeiros vêm para cá e vai sofrer mais, porque já sabe das consequências. A gente já viveu isso em outros momentos. Tanto é que a gente já estava um planeta mais evoluído. E, para encerrar a fala aqui do Santo Agostinho, o último pequeno parágrafo, né? O item 15. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundo expiatórios, cujas variedades são infinitas. Então, é muito variável os espíritos. Tem de todas as espécies aqui. Assim como tem muitos evoluídos, né? Tipo Chico Xavier e outros, tem espíritos muito evoluídos para o planeta, mas eles vieram para ajudar. E ajudaram muito, né? Muitos espíritos. Mas que tem por caráter comum servir, ou seja, olha só, olha o caráter principal do planeta Terra. Servir de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, os mais evoluídos, mais espertos, que são os mais penalizados, que têm a sabedoria, quanto mais se sabe, mais será cobrado, não é? Então, são os espíritos mais rebeldes à lei de Deus, que já têm todo o conhecimento e não cumprem as leis de Deus. Sabe da lei de Deus e não cumpre. Então, esse planeta é em especial para esses espíritos que estão em exílio. É como se fosse um presídio, tá? Aí, esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra, olha só, mais o sofrimento para os espíritos mais evoluídos, mais inteligentes. Por isso que quem tem conhecimento sofre muito mais e às vezes fica até rebelde. A gente tem que pagar provas, a gente já conheceu um planeta melhor, é um ponto ruim, pesado. Segundo, tem que cumprir as provas e expiações que nós temos. Terceiro, são espíritos mais sensíveis, sofrem muito mais porque têm uma visão ampla, tá? E 4, tem que conviver com espíritos inferiores perversos, maldosos. Olha só a carga pesada, olha a cruz como se torna. Quem tem sabedoria é muito mais pesada. A gente ainda tem que conviver com espíritos criminosos, maldosos, destruidores da natureza, espíritos que provocam a guerra, que produzem produtos tóxicos que vai trazer doenças para todo mundo na alimentação, no meio ambiente. Então, a gente vai ter que conviver com a perversidade. E a gente conhece os espíritos perversos, as atitudes perversas. Então, são, no mínimo, 4 dificuldades penosas para quem está aqui, tá? Dos homens e contra a inclemência da natureza. Inclemência. Inclemência, o que é? É um sentimento de não perdoar, tá? Da natureza. Ou seja, a natureza, é lógico, ela sofre depois que você destrói ela, né? Você destrói. Mas aí, ela é, como falou, inclemente. Ela não tem piedade. Por quê? Você destruiu, ela vai ter a consequência. Você, igual está vendo a enchente, seca e muitas coisas naturais,
A natureza é inclemente, mas não é culpa dela, é nós que provocamos isso. Se você habita num lugar que vai desbancar futuramente, você está indo no aterro, é lógico que ela vai ser inclemente. Você, toda a sua família vai ser encoberta pela terra. Ou a seca, você vai ter muitas dificuldades, não vai nem conseguir produzir alimento. Por quê? Porque você destruiu a natureza e a natureza ela vai ter as consequências dela. Não tem como, gente. É, a gente se livrar de tudo isso. Então, tem mais essa também. Os sofrimentos das reações da natureza. Então, são 5 já. 5 itens que esses espíritos mais inteligentes têm que passar. As qualidades do coração. Não, deixa eu voltar aqui. Aí, esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que se desenvolve a uma só vez. Ou seja, aqui falando de 2, eu cheguei a falar em 5 aqui, né? Coisas penosas nesse planeta. Tudo de uma vez só. Então, a gente vai viver muitas dificuldades em uma só, né? As qualidades do coração e as da inteligência, entendeu? Então, se a gente tem a qualidade da inteligência, do coração, da razão, da superioridade sobre os espíritos mais inferiores, a gente vai ter muito mais dificuldade de viver e muito mais responsabilidade de trabalhar. Então, nosso trabalho vai ser muito mais pesado, mais persistente e muita paciência, tá? Aí, finalizando, é assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do próprio espírito. Olha como que encerrou aqui o Santo Agostinho. Repetindo, é assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito, tá? Então, lição maravilhosa, muito ampla, né? Que a gente teve oportunidade de refletir hoje, né? Da gente ver essas palavras, né? Maravilhosas aqui, de sabedoria, e que a gente possa aproveitar o melhor possível. Então, dá para a gente entender a partir dessa lição, né? Saímos melhores dessa meia hora de reflexão? Saímos, com certeza, porque a gente tem a exata, aqui está resumido, aqui está sintetizado por que o planeta é de prova e expiação, tá? Que tem outros planetas inferiores, que tem planetas superiores e que a gente pode entender por que a gente, que tem um certo conhecimento, uma certa inteligência, a gente sofre muito demais. A gente reclama, né? Tem pessoas que não entendem. Lógico, nós entendemos. Tem pessoas que não sabem o que estão fazendo. A gente sabe o que está fazendo. Olha só, né? A gente reclama, porque eu não sou a favor de guerra, de destruir a natureza, e tem gente fazendo isso. Por quê? Porque são espíritos diferentes. Nós somos espíritos que a gente não teria coragem de provocar uma guerra, de destruir a natureza, de fazer uma grande maldade, um grande crime, porque a gente já tem essa evolução. E tem gente que está fazendo tudo isso porque não tem esse conhecimento. Agora, se nós então, isso, a gente tem a hipótese da gente estar entre os espíritos mais superiores, né? De repente a gente não é tanto, tá? Mas vamos supor que a gente seja esses espíritos que vieram aqui para ajudar a melhorar no planeta. Se a gente praticar um crime, se a gente destruir a natureza, se a gente provocar guerra, se a gente provocar doença, envenenar o alimento do outro, o outro morrer com doença, com câncer, olha, a gente vai merecer o quê? Um planeta primitivo, não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, gente. Entendeu? A gente tem o conhecimento. Temos que ajudar esses espíritos inferiores, mais inferiores que o nosso, tá? E a gente sabe que tem muitos espíritos muito mais superiores que nós aqui vivendo, encarnados aqui na Terra, que a gente tem que aprender com eles, tá? E a lição mostra isso aí. Então a gente sabe exatamente aonde, que terreno a gente está pisando. Dá para saber em que lugar a gente está vivendo. Então, mais o conhecimento, mais a sabedoria, mais um item a mais aí para a gente entender por que essas dificuldades tão grandes que a gente vive, esse sofrimento, mesmo a gente tendo uma vida boa, decente, materialmente falando, afetivamente, intelectualmente, e espiritualmente, a gente passa por muitas dificuldades porque a gente está vendo maldades do mundo. Ao mesmo tempo, tem muitos espíritos do nosso nível e superiores a nós e inferiores a nós que fazem muitas coisas boas, entendeu? Então não é só coisa ruim, tem a parte otimista.
Então, com certeza tem muito mais gente boa, muito, infinitamente muito mais do que as maldosas, só que as maldosas fazem um grande estrago, né? Por exemplo, se você solta uma bomba atômica, uma pessoa, ela pode fazer um estrago em milhões de pessoas, entendeu? A maldade pode ser muito grande, assim como a bondade também. Uma palavra amiga, uma frase bem direcionada pode melhorar o mundo à nossa volta, que vai repercutindo para outras pessoas que podem melhorar o mundo. Então, uma atitude aqui dentro do nosso lar, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, um pensamento, uma palavra boa, pode sim fazer um. Então, vamos melhorar o nosso mundo e o mundo que a gente vive, para que a gente possa merecer melhores mundos e que as outras pessoas também possam, tá bom? Então, se alguém quiser fazer uma prece para encerrar, ou eu mesmo faço, um Pai Nosso, tá? E a gente pode encerrar, então, esta manhã de domingo maravilhosa, né? De a gente estar aqui reunidos, tá bom? Que todos possam ser abençoados. Se alguém quiser falar, senão eu mesmo faço uma prece. E a aguinha também, né? Para purificar nosso corpo, nosso espírito, tá? Para a gente ter o alimento aí. E o remédio, se for necessário. Que a espiritualidade possa é, trazer essa energia boa para todos nós, tá? Bom, eu vou encerrar então. Um bom domingo a todos, uma boa semana, tá? E que a gente possa levar para nossas vidas mais esse ensinamento, tá? Que a gente possa nos reunir muitas e muitas outras vezes, que a gente possa ter uma vida longa e saudável, para a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível. Vamos curtir a vida, vamos ter prazeres, vamos gostar de viver, de ter relacionamento com as pessoas e vamos ajudar quem não tem essas condições, tá? E só o fato da gente não praticar o mal já é um grande, grande valia, tá? E fazer o bem é muito mais ainda. E vamos dar o exemplo aonde quer que a gente possa estar, em todos os lugares, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Só depende de nós, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espíritos amigos que trabalham incansavelmente para o bem de toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Assim seja, tá? Saúde a todos.